Sim, chegamos para mais um vídeo aqui no 5 centavos de opinião e seja muito bem-vindo aos 5 centavos de opinião. E você, está sendo uma folha em branco diante do Senhor? Mas o que eu quero dizer com isso gente, muitos de nós, quando nós chegamos ao Senhor, quando nós finalmente encontramos a verdade, finalmente encontramos os caminhos do Senhor, muitas vezes nós temos cargas dentro de nós, caminhos dentro de nós que nós percorremos durante as nossas vidas, dores, feridas, tudo que nós carregamos nessa vida, nós chegamos ao Senhor. E muitas vezes Deus tem que nos limpar, Deus tem que nos transformar para assim sermos aquilo que nós devíamos ser diante dele, para assim seguirmos no caminho dele. E muitas vezes nós temos essas cargas, nós temos todos esses pesos em cima de nós, mas muitas vezes mesmo, nós não permitimos que Deus limpe essa história que passou em nós. Muitas vezes nós não permitimos que Deus nos transforme realmente numa folha em branco para Deus escrever a nossa história através da mão dele. E muitas vezes até nós pedimos mesmo, não, Deus, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser isso, eu quero ser limpo, eu quero ser transformado por ti, mas chega em certas situações, chega em certos momentos em que nós vivemos, Deus chega em certas feridas em que nós vivemos, em que nós não permitimos que ele nos cure. E aí está o problema de Deus ainda fazer a obra entre nós. Tem pessoas que vivem anos e anos e anos na igreja e não deixa Deus escrever uma história na folha em branco que eu acabei de mostrar para vocês. Não deixa Deus escrever a história na sua vida. Por quê? Porque ainda temos feridas que nós não permitimos que Deus a cure. E se você, meu irmão, ainda tem essas feridas, ainda vive no passado, ainda vive nessas feridas, ainda vive emoções ainda que te afligem, você tem que permitir que Deus a cure. Você tem que permitir que Deus invada totalmente o seu ser para que você viva realmente dentro dos propósitos de Deus. Porque você não vai poder viver direito dentro dos propósitos de Deus se você não ser uma nova criatura verdadeira diante dele. Ou seja, uma folha em branco para que Deus possa escrever a história que ele quer escrever na tua vida. Ah, Cleber, como é que eu consigo me tornar uma folha em branco para Deus que venha escrever a verdadeira história que ele quer escrever na minha vida? Primeiramente, você tem que se achegar verdadeiramente a Deus e ser sensível à voz do Espírito Santo para que ele diga qual dores que você tem que liberar perdão, qual é a sua história que você tem que deixar para trás, quais são as coisas que você tem que realmente desapegar, quais são as pessoas que você tem que desapegar, quais são as verdadeiras situações que você tem que liberar para que Deus realmente invada o seu coração. Então é se achegando a Ele, mais oração, mais jejum, mais leitura da palavra, que assim você vai alcançar sim a presença do Senhor. O Senhor se permite achar ainda, o Senhor está se permitindo achar. Se você procurar o Senhor mais incansavelmente, mais efetivamente, você vai encontrar o Senhor, e o Senhor vai te transformar numa verdadeira criatura, o Senhor vai te transformar numa verdadeira folha em branco para que o próprio Deus escreva a história dele na sua vida. Amém? E esse é o 5 centavos de opinião. Curta, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!